Então, como eu estava falando aqui do tema da defesa da vida, para nós sabemos que a vida é um dom de Deus, é inviolável, e esse é o motivo pelo qual deve ser cuidado, deve ser defendida desde o início, né, da vida, desde a concepção até o seu último momento, que é a morte natural. E sabemos, eu falava também que para nós, o nosso conceito de vida vai para mais além, né, dessa existência terrena que nós temos aqui, porque a nossa vida, ela, na verdade, ela consiste numa participação na própria vida de Deus. E é esse o sentido que nós damos, especialmente à vida, porque para nós ela é sagrada. E se é sagrada, nós temos aqui um dever de cuidar, né, desta vida. Há um dilema hoje muito comum, que nós temos hoje uma sociedade que está preocupada, assim, né, em cuidar da criação, cuidar da criação, cuidar dos animais, mas esquece, né, que o ser humano ele tem uma prioridade aí nessa criação, né? Ou seja, se nós não garantirmos nem mesmo a subsistência da vida humana, como é que nós queremos defender o restante da criação? E hoje nós vemos esse dilema, porque há muitas pessoas defendendo, sim, a criação, mas deixando a vida humana em segundo plano. E nós esquecemos desse preceito básico de que a vida humana é sagrada, né, e inviolável. E também nós vivemos hoje um tempo que parece que o óbvio precisa ser explicado cada vez mais. E então faz-se urgente de nós falarmos sobre a beleza da vida humana, o valor, a sacralidade dessa vida. Então ela que deveria ser protegida, cada vez mais tem sido ameaçada. E então é papel de cada um de nós, em primeiro lugar, como cristãos, né, garantir que essa vida seja preservada, porque ela é um dom de Deus. E especialmente preservar a vida dos mais inocentes, né, dos mais frágeis. E para nós aqui, com certeza, são aqueles que não nasceram, né? Então, hoje nós temos essa grande bandeira que nós precisamos levantar dentro da igreja, dentro aqui da nossa realidade pastoral, né, do nosso país, de realmente da defesa do nascituro, da defesa dos inocentes, porque eles são aqueles mais vulneráveis, né? Hoje todo mundo tem realmente levanta a bandeira em defesa das minorias e das pessoas mais fragilizadas, porém a gente esquece, muitas vezes se esquece nesse discurso hoje da sociedade, que nós temos uma categoria que não tem voz, não tem nem vez, não pode se manifestar porque é invisível, e exatamente o nascituro. Graças a Deus, hoje nós temos tramitando aí, né, dentro das esferas políticas também, sociais, estatutos, né, em defesa da família, estatuto em defesa do nascituro. Mas isso são iniciativas que precisam ser levadas adiante, né? Ser levadas adiante. Outra coisa que nós precisamos também ter com muita clareza é que para nós, enquanto que pastoral familiar, né, que estamos hoje aqui nessa live exatamente direcionada à pastoral familiar, a gente precisa entender que a pastoral familiar em si, né, nós, enquanto agentes pastorais, precisamos nos preparar cada vez mais para esse desafio que temos aí à frente nessa nossa sociedade. E para isso, precisamos buscar conhecimento também, né? Buscar subsídios, buscar instrumentos que nos ajudem a cada vez mais estar lutando em defesa da vida, ou realmente mostrando a beleza, né, da vida, a beleza da família. Eu queria só citar aqui para vocês, né, que estão nos acompanhando, alguns documentos do magistério que nós precisamos ter conhecimento. Então, a igreja ela sempre se preocupou, desde que começou realmente esse debate bioético, a igreja sempre se preocupou em trazer também esclarecimento a vários temas. Então, hoje nós temos vários documentos. Um deles, que é de 1987, é chamado Donum Vitae, que é uma instrução sobre o respeito à vida humana nascente e a dignidade da procriação. E depois, já em 2008, veio um outro documento, que foi, na verdade, uma atualização, né, desse primeiro, que é chamado Dignitas Personae,
que fala sobre algumas questões bioéticas. Todos eles, esses dois documentos, entre outros, são da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. E, graças a Deus, cada vez mais nós vemos muitos agentes de pastorais que estão preocupados assim, em estudar, em conhecer aquilo que a igreja nos ensina e trazer também para o debate público essas questões, né? Cada vez mais é preciso nós trazermos esse esclarecimento para as pessoas, especialmente para as pessoas da nossa igreja, tá? Então, eu queria só ressaltar isso aqui, porque isso é de grande importância, extrema importância, para que a gente se prepare, para a gente seja apto para esse debate, esse diálogo também, né, com a sociedade de hoje, que é uma sociedade que realmente não está mais atenta a que a igreja fala, o que a gente prega, mas nós, cristãos, precisamos ter convicção daquilo que nós defendemos, daquilo que nós acreditamos. Então, cada vez mais é preciso ter essa formação, é preciso buscar esse conhecimento. Também eu queria colocar aqui algumas iniciativas, né, que nós poderíamos fazer enquanto pastoral, enquanto grupos que querem realmente fazer essa defesa da vida. Então, diria iniciativas pró-vida. Em alguns países, essas iniciativas elas já estão muito desenvolvidas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eu tive a oportunidade de, há 10 anos atrás, estudar nos Estados Unidos e conhecer um pouco a realidade, né, norte-americana. Morei por lá 2 anos e meio e vi realmente que a grande bandeira da Igreja Católica nos Estados Unidos né, a luta pela vida, né? É um movimento pró-vida que não é só da Igreja Católica, né, mas consegue realmente atingir toda a sociedade. Hoje, várias confissões estão unidas nesse mesmo ideal, né? E, graças a Deus, nós temos visto um progresso também aqui no Brasil sobre essas questões, né? E a gente precisa cada vez mais esclarecer, né, os nossos fiéis, os nossos agentes, para realmente buscarem algum subsídio, buscarem realmente ter alguma iniciativa em defesa da vida. Então, essa a preocupação bioética hoje, né? Aqui não se trata de eu estar explicando aqui, fazendo uma explanação bem clara sobre a bioética em si, também colocando alguns conceitos, mas para dizer que ela é importante ser conhecida e estudada para que a gente aprenda realmente a valorizar a vida em todas as suas etapas. Por isso que eu dizia inicialmente, o áudio talvez não tenha ajudado muito aí, de todas as questões que envolvem a bioética, né, que são várias questões. Mas, como eu falava, nós precisaríamos hoje também ter algumas iniciativas pró-vida. E é esse tema aqui que eu vou tocar, que depois a gente pode interagir melhor, né? E aí, no caso aí, as outras pessoas que estão na nossa live podem fazer perguntas e tocar em temas que realmente que nos custam muito caro hoje, né, quando nós falamos da defesa da vida. Mas, por exemplo, hoje existem algumas iniciativas, já aqui na igreja, que tentam buscar valorizar a beleza da família e da vida. Então, hoje nós precisamos, enquanto pastoral também, valorizar a família, valorizar a vida. Através de quê? De testemunho, né? Lógico, buscando testemunho de famílias que valorizam essa vida, de famílias duradouras, de famílias numerosas, né? Que sempre é um forte testemunho para a sociedade de hoje. Outras iniciativas também têm sido tomadas por aí, Brasil afora. Eu tenho um conhecimento, por exemplo, no local onde eu estou morando hoje, existe uma iniciativa também que é das próprias organizações, né, governamentais, que se chama Família Acolhedora. O que é isso? Acolhimento temporário de crianças que perderam a guarda dos pais. Essa guarda foi perdida ou definitivamente ou temporariamente. Ou seja, aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade, situação de risco. Essa é uma iniciativa muito bonita também, que a gente poderia pensar em fazer. Outras iniciativas que estão sendo tomadas hoje no Brasil afora, e que existem já em várias
em várias dioceses, em várias cidades no Brasil, são as marchas pela vida, né? A Arquidiocese de Belém, né, assim como o Regional, né, Norte 2, tem já feito sempre essa marcha pela vida, e é uma iniciativa que não pode ser perdida de vista, né? Hoje eu sei que nós estamos meio que amarrados com relação a isso, né, em questão da pandemia que nós estamos vivendo, mas creio que futuramente nós possamos realmente retomar essa nossa marcha pela vida e de maneira até mais organizada, né? Isso aqui a gente pode depois discutir, debater sobre isso aqui. Também buscar iniciativa de palestras, né, de conscientização sobre a vida, sobre o direito à vida. Isso aí também tem muitas organizações fazendo já em escolas, escolas públicas. Então, seriam essas sugestões. E, por último, também, as casas de acolhimento ou casas pró-vida, que tem sido uma realidade também cada vez mais divulgada no Brasil. Essas casas pró-vida, elas já existem em número muito, muito grande nos Estados Unidos, que é o quê? Elas têm como trabalho principal o acolhimento a gestantes, né? Gestantes em situação de vulnerabilidade. Então, são aquelas mulheres que ficaram grávidas e não têm um suporte, né, para levar adiante essa gravidez por vários motivos, ou mesmo aquelas que foram vítimas de violência, né? E a gente tem essas situações hoje que nós precisamos dar uma resposta, precisamos ter, de fato, uma ação concreta da nossa parte enquanto pastoral. E aqui fica essa sugestão, na verdade, né? Eu descobri hoje, por exemplo, que existem várias dessas iniciativas no Brasil, e descobri que tem uma brasileira que mora nos Estados Unidos que já tem esse trabalho por lá já há algum tempo e que começou a fazer aqui no Brasil também, né? Chama-se Brasil for Life, né? Eles têm até um site na internet, onde pode deixar aqui o endereço aqui, né? Brasil for Life. E eu entrei em contato com eles para a gente tentar, então, entender um pouquinho mais como é que funciona, qual a metodologia, o que eles fazem exatamente, mas eu sei que é um trabalho já bem interessante, de pessoas que tiveram, então, essa iniciativa de resgatar, né, a dignidade da vida e principalmente das gestantes, né? E, então, seria assim, essa provocação que eu queria colocar hoje aqui, né, nesse vídeo, nessa live, para todos os agentes de pastorais, que nós precisamos realmente ter alguma iniciativa, né, dar alguma resposta concreta para essas situações gritantes que nós estamos tendo aqui hoje com relação à vida, né, humana, as ameaças que a vida humana tem sofrido cada vez mais, né, diante da nossa sociedade, que é uma sociedade hedonista, que é uma sociedade que tem outras prioridades, mas não realmente a defesa da vida, né, porque começa a relativizar o valor da vida. E como já dizia João Paulo II, nós estamos vivendo uma cultura de morte, né? Ele já falava isso desde a década de 80, né, dessa cultura de morte. E, de fato, cada vez mais nós vemos o mundo imerso nessa cultura que despreza o valor da vida humana, dá mais valor para outras coisas do que a própria vida humana. Então, seria assim, falando, para não me estender muito, essa introdução, vamos dizer assim, né, que ficou meio prejudicada aí com relação a problemas técnicos, mas que agora eu queria interagir aí com vocês aí, então, Luciana, Carvalho, né, a Adriana, a Nil, ou as pessoas que estão aí nos acompanhando no chat, podem também mandar suas perguntas aí, e a gente tenta, então, aqui selecionar algumas perguntas para serem respondidas. Vamos lá? Padre Tamor, Pois não? aqui mesmo? Pode? É o seguinte, assim, no caso, a gente tem muitas situações, né, que nos colocam em questionamento
sobre a defesa da vida, né? Que levam muitos cristãos que muitas das vezes não têm um pouco desse conhecimento, da opinião e do fundamento que a igreja tanto tem, né, para nos apresentar, e muitas das vezes levam pessoas que são cristãos, inclusive católicos, a duvidar sobre a questão da vida, a defesa da vida, em algumas determinadas situações, como, por exemplo, a questão da eutanásia. Eu compartilho aqui de pessoas que eu conheço, que são pessoas cristãs, mas que muitas das vezes, por entender que aquela situação é uma situação difícil para aquela pessoa, de dor, de dificuldade, acabam por entender que pode se promover ou aceitar tirar a vida daquela pessoa. O que é que o senhor nos falaria um pouquinho sobre essa questão da eutanásia, né? Como cristãos, como a gente deve pensar nessa situação? Bom, eu volto a falar da inviolabilidade da vida, que essa vida ela pertence, né, a Deus, em primeiro lugar. Como cristão, a gente tem que pensar, a vida não é nossa, a vida é dom de Deus, então não temos direito de tirar a vida de ninguém, nem tirar a própria vida. Então, esse é o primeiro princípio, né? É o princípio do mandamento, né? Não matarás. E a gente precisa lembrar sempre isso. Agora, o que acontece, na verdade, é que as pessoas hoje, elas não têm uma resposta, né, para o sofrimento. E a mídia, a sociedade que vivemos, ela, na verdade, quer distância desse sofrimento. E fazendo com que as pessoas achem que é muito mais fácil, né, buscar essas soluções de eutanásia, por exemplo, do que realmente enfrentar a dor e o sofrimento. Esse é um reflexo da sociedade hedonista que eu falava hoje, que eu falava ainda há pouco, né? De que é uma sociedade que busca só viver o prazer pelo prazer. Então, a sociedade hedonista, ela é uma sociedade de conforto, uma sociedade onde a gente busca cada vez um padrão de vida bom, né, satisfatório, onde nós não queremos dificuldade, não queremos problemas, não queremos sofrimento nem dor. É essa a ideia que tem sido passada a muitas pessoas, e como fruto dessa sociedade, com certeza tem muitos cristãos que acabam, na verdade, assumindo isso como até princípios seus, mesmo, como verdades. Enquanto que a igreja fala de uma maneira muito categórica sobre a questão do sofrimento. Bom, não dá aqui para a gente falar, né, sobre todas essas questões, mas só para dizer que existe uma resposta para isso, né? A resposta cristã, ela não é simplesmente assim tão simples. Ela, primeiro, valoriza a vida e coloca nas mãos de Deus como Ele sendo o Senhor da vida. Então, a princípio, nós precisamos esclarecer cada vez mais as pessoas sobre essas temáticas, né? Que não dá para esclarecer aqui numa live, né? Mas, com certeza, a nossa persistência em trazer cada vez mais informação, mais debate, mais palestras sobre o tema, faz com que as pessoas cada vez mais tenham atenção voltada realmente para a importância da vida humana. Então, acho que seria essa a colocação aqui sobre essa pergunta aí, Nil. Padre, nós temos uma pergunta aqui de uma irmã aqui no YouTube, é a Karen, o nome dela. Ela está perguntando da seguinte forma: como promover uma semana do nascituro de forma que realmente ela ocorra proveitosamente? Bom, eu não tenho acompanhado muito como tem sido feito recentemente, né, esse formato, vamos dizer assim, da Semana do Nascituro. Mas eu creio que, além do esclarecimento, além das palestras, hajam ações concretas, né? Hajam ações concretas. Por exemplo, a pouca experiência que eu tenho, fazendo sempre na paróquia que eu estava antes, a Semana da Vida, a gente sempre se propunha, né, pelo menos se tentou se propor a formar, né, um grupo que tivesse ali para
cada vez mais buscar conhecimento e tentar ajudar as pessoas de alguma forma, que concretamente tivessem uma ação em defesa da vida. Eu falei que existe a iniciativa, agora precisa de ter pessoas, né, que queiram, que abracem a causa, né, porque eu sei que tem muita gente dando até sugestões boas, mas sempre faltam operários, né, para trabalhar na messe do Senhor. Pessoas que estejam dispostas a dar tudo de si, né, e sacrificar-se mesmo, né, para buscar concretizar essas iniciativas. Graças a Deus, hoje tem se multiplicado essas iniciativas, mas precisamos de mais gente ainda com coragem, né, e com disposição, não só com entusiasmo, mas com disposição de cada vez mais concretizar aquilo que nós precisamos realmente fazer. E, padre, o senhor falou aí realmente muito importante, dos agentes da pastoral familiar realmente buscar a capacitação, estudar para esse atendimento em defesa da vida. Então, é isso que a gente vê, né, e procura. Tem muitas opções, tem muita coisa boa que a nossa igreja oferece, e realmente a gente, para fazer um atendimento dessas mulheres que estão em risco de iminência de aborto, a gente não pode chegar de qualquer forma, realmente a gente tem que ter essa capacitação para chegar junto. Então, é isso que falta, acho que muito para os agentes de pastoral familiar, e é isso que a gente está buscando, esses meios e essas fontes, o senhor também está ajudando a gente para essa capacitação. O Nacional está nos oferecendo também uma opção formidável, muito linda, que é o Projeto Esperança, que até a Kátia, nossa coordenadora nacional, estava falando há pouco com a gente, que realmente é um projeto do Chile, mas que tem toda a América, e é para tratar, né, e atender as pessoas com sequelas pós-aborto. Homens e mulheres, porque os homens também têm essa sequela pós-aborto. A gente fala muito das mulheres, mas os homens que também querem ter os filhos e sentem também a perda quando o aborto é espontâneo, no caso, né? Então, é tanto o aborto espontâneo quanto o aborto provocado. Então, é um projeto muito lindo que nós vamos buscar essa formação e oferecer realmente essa capacitação dos agentes de pastoral familiar, tá? Para realmente atender essas mulheres, e como o senhor falou, nos Estados Unidos tem várias casas de apoio. Aqui no Brasil, acho que a gente ainda vem muito falho, eu acho, pela parte nossa da região norte. Não sei se o senhor concorda comigo. Eu acho que pelo sul, o trabalho da Comissão Provida, eles são mais assim, estão mais à frente, vamos dizer. E nós estamos ainda engatinhando nesse trabalho. O que o senhor passaria para a gente realmente, tentar motivar mais os agentes e a gente conseguir realmente botar em prática e continuada esse trabalho de uma comissão provida, mesmo atuante e eficaz dentro do nosso regional Norte 2. Luciana, como você falou, de fato, hoje a região Norte está muito aquém, né, do que o restante do país com relação a essa causa provida. E precisamos correr atrás, né? Primeiramente, aquela proposta que você falou anteriormente, que é hoje a ideia do Nacional, precisa ser levada a cabo e adiante, principalmente aqui na região Norte, que é, primeiramente, fundar um comitê, né, em defesa da vida. E esse comitê tenha realmente um compromisso cada vez maior de se aprofundar não só no conhecimento, mas em ações concretas, né? Começando a ver o que nós podemos fazer inicialmente nessa causa pró-vida. E eu creio que é por aí, né? De realmente fazer com que esse comitê ele também envolva outras pessoas, não só das pastorais, né, da igreja, mas toda a nossa sociedade, todas as pessoas que têm um compromisso com a vida. E temos pessoas assim que não estão na igreja, ou são de outras confissões, mas que abraçam a causa. Hoje a gente precisa unificar, na verdade, essa ideia, unificar esse pensamento para que a gente cada vez mais consiga, né, algo concreto nessa luta pró-vida. Por exemplo, você sabe que aí
Em Belém mesmo existe a filial, né, do Brasil Sem Aborto. O Brasil Sem Aborto está hoje em todo o Brasil. Ele também tem essa iniciativa. São pessoas de outras confissões religiosas, mas que estão além, né, dessa confissão, das confissões, para fazer com que a causa seja abraçada por todos. E a gente poderia, então, ver também cada vez mais estar unindo forças, né? Porque isso não é uma causa da Igreja Católica simplesmente, mas ela é da sociedade. Então, todos aqueles que estão realmente interessados e querem lutar pela vida, precisamos estar unidos cada vez mais. Como eu falava, é assim que acontece nos Estados Unidos, né? Que todos os anos tem a Marcha pela Vida, que é um evento muito grande, imenso, que concentra todos os estados norte-americanos na capital, Washington, fazendo sempre uma marcha e pressionando cada vez mais as autoridades para revogar aquela lei, né, que fez com que o aborto fosse legalizado em todo o país. E eles estão conseguindo muito progresso, né, e eles têm a convicção de que daqui a alguns anos eles vão reverter essa lei. E, com certeza, vejo cada vez mais, né, que a própria sociedade americana está tomando consciência disso, né, graças a essas iniciativas, que não se consiste só em marcha, mas em outras iniciativas, que estão fazendo com que a sociedade perceba os danos causados pelo aborto naquela sociedade em questão. E nós precisamos cada vez mais investir nisso, nunca desistir, mas investir primeiramente na disseminação do conhecimento, do esclarecimento e iniciativas realmente concretas que façam com que a nossa causa em defesa da vida seja cada vez mais ampliada, né, e conhecida por todos. Então, nós temos essas aberturas, na verdade, né? Em vários setores na igreja, já temos pessoas trabalhando em busca de políticas públicas, mas nessa questão realmente da defesa da vida ainda temos muito a desejar, deixamos a desejar muito nessa questão, até porque nós temos uma dificuldade muito grande hoje. Se vocês perceberem, a mídia, a sociedade que nós estamos vivendo, as autoridades competentes que hoje nós temos no país, elas estão completamente a favor dessa agenda pró-aborto, né? Eu falava aqui especificamente do aborto, né? Porque é uma questão que está muito em voga hoje. Então, nós temos uma luta muito grande, na verdade, porque eu também tenho acompanhado, não assim diretamente, mas acompanho o trabalho de tantas organizações pró-vida, de tantos movimentos pró-vida no Brasil. Eu estou inserido em alguns deles, que estão nessa luta constante, que é uma luta política, uma luta jurídica, né, tentando cada vez mais buscar que o Estado assuma uma responsabilidade séria sobre a questão da vida, porque o Estado e os órgãos, né, governamentais, inclusive,
hoje eles não têm compromisso realmente com a vida do jeito que nós pensamos, mas sim com essa agenda, que é uma agenda globalista, é uma agenda que promove, né, o aborto e promove, na verdade, uma cultura de morte. Mas temos também pessoas competentes do nosso lado, temos juristas, temos pessoas formadas na área acadêmica, na área biomédica, enfim, que podem estar também colaborando. Então, são essas pessoas, esses católicos, vamos dizer assim, aqui falando particularmente da nossa igreja, que estão infiltrados, que estão nesse meio e que precisam, às vezes, ser esclarecidos. Tem até bons médicos, mas que ainda não têm uma consciência, né, em defesa da vida. E são essas pessoas que nós precisamos, primeiramente, atingir. E depois também, como eu falava, tendo um comitê com os setores já bem definidos, fica mais fácil de nós chegarmos, né, os órgãos competentes, de realmente realizar essas políticas públicas em favor da vida. Mas que existem muitas iniciativas hoje no Brasil, existem, só que são veladas, a gente não vê realmente na mídia, não vê uma divulgação das coisas boas que estão sendo produzidas. Pelo contrário, parece que nós ficamos meio que tímidos até de falar dessas coisas, porque virou um tabu, né, falar em defesa da vida, principalmente quando vem casos assim bem gritantes que caem na mídia. A gente sabe exatamente por causa dessa questão que foi colocada ultimamente, né, daquela menina de 10 anos, por exemplo. Padre, com relação ao que o senhor falou, é uma posição minha, e eu queria também, se eu pudesse comentar, geralmente quem é contra a vida, as pessoas que são voltadas para essa cultura de morte, elas são muito organizadas, elas articulam de uma forma, trabalham a mente das pessoas através da mídia, como o senhor falou, e muitas vezes nós, cristãos, defensores da vida, independente da religião, que nós não estamos sozinhos, como católicos, mas nós cristãos, os evangélicos, os espíritas, a gente não se organiza, sabe? Eles fazem muito barulho e eles fazem parecer a coisa maior do que ela é, porque nós somos a maioria, os defensores da vida, nós somos a maioria, sabe? E com relação a isso, padre, nós cristãos, de que forma, além do como o senhor falou, desses documentos que a igreja nos oferece, quais os outros meios que nós, cristãos católicos, defensores da vida, agente de pastoral familiar, nós que somos da pastoral familiar, podemos nos preparar melhor, padre, para receber isso, porque, como o senhor falou, no caso da menina lá, quando a gente se posiciona, a gente é simplesmente bombardeado. E se você não tiver uma fé fortalecida, se você não conhecer de fato a igreja que você segue, você muitas vezes ainda é muito, muito fácil de ser manipulado. O que o senhor nos fala com relação a isso? Pois esse é um grande desafio que nós temos hoje, né, de fazer com que cada vez mais as nossas ações elas sejam mais, vamos dizer assim, incisivas, mas também que as pessoas começam a ter uma compreensão. Nós estamos com uma desvantagem muito grande, né, porque nós temos aí uma mídia, uma informação muito grande que se coloca, como você falou, poucas pessoas que fazem muito barulho, e muitas pessoas que não têm voz ou não sabem falar, né? Muitas vezes nós não conseguimos nos pronunciar de fato, né, contra esse sistema que está aí. Mas eu creio, Adriana, que cada vez mais a gente tem que começar nosso trabalho na base, né? E a base, vocês sabem qual é, né? É a família. A base é familiar. A base é a gente fazer esse trabalho de formiguinha realmente dentro da pastoral familiar, dentro das novas gerações, principalmente. Temos aí boas novas gerações que precisam ter essa informação, mas não só a informação, mas precisam crescer na fé e ver a beleza da família, como eu falei. Precisamos ter esses momentos, esses eventos onde nós destaquemos, né, a beleza da família, a beleza da vida em ações concretas, em testemunhos concretos. Aí as pessoas elas vão começar a ver que existe um outro lado, que não é aquele da mídia, que não é aquele da televisão, que não é aquele que a sociedade está colocando, né? E é isso que precisa ser mostrado, tá?
eu creio que seja por aí, é fazer um trabalho de formiguinha mesmo, né? Aos poucos, a gente ir conquistando esse espaço nos nossos meios, principalmente dentro das nossas igrejas, porque ainda eu vejo que a grande dificuldade é fazer com que os nossos próprios fiéis entendam, porque a mídia faz uma sensibilização tão grande, tão apelativa, que as pessoas elas ficam, né, com os sentimentos aflorados e acabam concordando com aquilo que é nos colocado. Enquanto que nós temos, às vezes, argumentos ou não sabemos argumentar, ficamos calados, né? Então, é essa a grande dificuldade que hoje tem. Mas se a gente insistir nessa divulgação, se a gente insistir realmente em buscar esclarecer para as pessoas esses pontos, tenho certeza que as pessoas começam a ter um outro olhar, né? Tem um olhar que é um olhar mais cristão, um olhar mais consciente de que a vida ela não é simplesmente algo que a gente pode descartar, mas que precisa realmente ser levado a sério. E, padre, também é importante salientar que tem outros males que são linkados, né, ao aborto, né? Porque a gente vê muitos casos, a parte da depressão, as mulheres que realmente sofreram um aborto, seja até espontâneo ou provocado, elas ficam depressivas, a autoestima fica em baixa, elas ficam com várias sequelas e problemas psicológicos. O suicídio também é enxergado nessa área, cresce bastante. Então, é um lado que as pessoas que são pró-aborto esquecem que também outros males que vêm vem por trás de uma ação dessa. E isso que a Adriana falou realmente é muito sério, porque muitos cristãos, a gente vê que ficam até um pouco assim, até amedrontados, vamos dizer assim, de se posicionar e defender a vida e ser contra o aborto. Às vezes até são, mas tem receio de se posicionar publicamente, falar, porque realmente o embate que a gente sofre é muito grande, né? Nós somos uma maioria, mas pouco articulada e organizada, como falou a Adriana, e a gente sabe disso. E realmente esse trabalho de formiguinha é muito importante, essa conscientização das bases, para a gente poder se fortalecer, porque nós somos a maioria. Só que uma maioria acomodada, vamos dizer assim. Eu digo que são muitos cristãos mornos, porque não se posicionam, não defendem a vida, não defendem a vida da sua religião, e se deixam englobar por essa mídia, né, que nós sabemos que tem um poder econômico muito grande por trás, né, que a gente sabe desse caso da criança, a comoção toda que aconteceu, e tinha muito poder econômico por trás, foi empretado até um jatinho, né, para a criança. Então, eles são muito fortes, digamos assim, economicamente. Mas nós somos a maioria, que o senhor falou, acho que tem que montar essa comissão provida, assim, interdisciplinar, não só católicos, né? Católicos, evangélicos, e nossos irmãos espíritas, todos que defendem a vida, e a parte política, porque nós dependemos dessa política para nos representar lá na frente e ser contra, lutar contra essas leis que vira e mexe, o senhor sabe, por debaixo dos panos, eles vão vendo subterfúgios entre linhas para tentar legalizar o aborto de alguma forma. E eles continuam tentando. Então, isso é muito importante, que nós realmente tenhamos essa consciência, como pastoral familiar, desse trabalho de base, né, dessa articulação. Se o senhor pudesse comentar sobre isso também, seria muito bom. Então, é isso mesmo que você falou, né? Nós precisamos estar cada vez mais articulado enquanto pastoral familiar. Eu creio que as iniciativas que já estão sendo tomadas, elas são um bom começo, mas precisamos de mais, né? Precisamos realmente envolver, na verdade, as pessoas, a nossa própria igreja a fazer isso. E você sabe, né, que nós temos uma dificuldade muito grande, porque são temas dentro da igreja que não são tocados ainda, né? Principalmente por nós, sacerdotes, né, consagrados, pela nossa vida pastoral mesmo, que não permite estar nos aprofundando cada vez mais nessas coisas. Então, fica muito a desejar. Alguém comentou ainda agora aqui no chat, dizendo que as paróquias não falam sobre esse assunto, né? São pouquíssimas as paróquias ou padres que têm iniciativa de buscar isso. Eu creio que a gente
vocês, especialmente, né, enquanto leigos, enquanto agente de pastoral, não tem que esperar, né, não tem que esperar, né, pelos consagrados, pelos padres, pelos bispos, não, nós temos que arregaçar a manga mesmo. Não esperem, não esperem, vamos tomar a iniciativa de fazer algo concreto, vamos envolver mais pessoas. É trabalho de formiguinha, Luciana, novamente, não é pensar uma coisa enorme, grande, mas é aos poucos ir conseguindo cada vez mais pessoas, formando essas pessoas, né, e fazendo com que elas abracem a causa, né, pessoas que estão dispostas a isso, e assim expandindo essa rede, porque essa rede ela só se expande com muito suor, com muito trabalho, com muita perseverança, e eu creio que seja esse o caminho. É um caminho talvez um pouco longo, árduo, mas que, se bem feito, nós vamos sim, com certeza, colher os frutos. Ficou sem teu áudio aí, não consegui entender a pergunta. Agora está voltando, mas voltou muito baixo, não estou conseguindo entender. Está baixo. Melhorou um pouquinho. Eu consegui entender um pouquinho agora a tua pergunta. É o seguinte, existem hoje, na verdade, várias articulações, né, a nível de Brasil, que tentam cada vez mais trazer não só a discussão, mas esclarecimento dessas ideias, né? Existem, por exemplo, eu participo do Brasil Sem Aborto, que tem o nacional, isso é em grupos de WhatsApp, mas tem algumas dioceses, alguns locais, como Anápolis, por exemplo, existe lá um grande centro de defesa da vida, né? E também existem hoje grupos de debate sobre bioética, né? Na bioética católica, né? Vamos dizer, a bioética que a gente sempre defende, porque existem vários ramos, na verdade, de bioética, né? Várias linhas de pensamento. E outras iniciativas aí que têm sido feitas, eu tenho visto crescer muito o número de pessoas
né, que tem cada vez mais trazido essa discussão e tem buscado artigos, tem publicado coisas, mas só que ainda é muito limitado o conhecimento das pessoas, né? Esse que é o nosso grande problema. Eu tento aqui divulgar algumas coisas, mas realmente, ultimamente, eu não tenho conseguido alcançar. Mas, por exemplo, eu acho que a gente precisa cada vez mais, como eu falei, organizar-se, fazer essa organização em pequenos grupos. Por exemplo, aí em Belém mesmo, existe agora já algumas iniciativas particulares de grupos de jovens, inclusive pessoas novas aí, que estão tentando articular cada vez mais esse pensamento. Agora, me falhou a memória aqui do nome de um grupo aí de Belém, que ontem, inclusive, eles fizeram uma live falando sobre algumas questões aí atuais, né? Mas, por exemplo, existem grupos que eu falava da bioética personalista, existem hoje grupos da teologia do corpo no Brasil, eu também participo desses grupos, grupos que é só sobre esclarecimento sobre defesa da vida, sobre a questão do aborto e outras questões que estão envolvendo a defesa da vida. E hoje a internet, graças a Deus, ela nos aproxima, né, desses grupos, dessas iniciativas. Agora, precisamos, na verdade, formar pequenos grupos onde a gente possa ampliar esse debate, possa estar entrando em contato com outras pessoas. Como eu falava, me fugiu agora o nome de um grupo que tem aí em Belém, mas também, além desse, temos um centro de bioética em Belém, por exemplo, que não é conhecido, ou é pouco conhecido, é o Centro de Bioética da Amazônia, né, que, inclusive, tem retomado o trabalho deles também nessa conscientização com relação à importância da bioética e a importância da defesa da vida. Precisamos, na verdade, mais de articulação, mas que existe material, existe. Existem livros hoje, existem livros publicados, né? Se você for nas livrarias católicas, você vai encontrar livros publicados, né, em defesa da vida ou de bioética propriamente dita. Hoje, pela internet, tem muita coisa interessante. Inclusive, eu vou colocar aqui, eu estou me propondo a fazer certos vídeos no canal no YouTube, falando sobre um e-book que foi publicado recentemente por um grande ativista aí que temos hoje no Brasil, o Marlon de Rosa, e ele publicou esse e-book falando sobre as falácias, né? As falácias que se usa a favor do aborto, desmascarando as falácias pro aborto, abortistas. E aí eu vou colocar essa série, uma linguagem bem simples aí, também no canal, no YouTube, sobre essa questão mesmo dessa grande polêmica que houve recentemente da menina de 10 anos, né, lá em Vitória. A doutora Elizabeth Kipman, que é uma das grandes defensoras também que estão aqui no grupo Pró-Vida, Defesa da Vida Nacional, aí, ela está em várias iniciativas aí, ela publicou também um artigo, eu tenho também esse artigo aqui, né, à disposição. Depois a gente poderia ver como também está divulgando esse material, né? Para as pessoas cada vez mais terem consciência ou conhecerem um pouquinho mais, né, do que está sendo produzido, na verdade. Ok, padre. Adriana, tem alguma pergunta para o padre aí no Face, no YouTube? Nós temos aqui no YouTube algumas perguntas ainda. Dá tempo de fazer aí, padre? Tiago, o áudio está muito baixo, ficou baixo o áudio, não estou ouvindo vocês. Não sei o que aconteceu. Está ouvindo agora, padre, a gente? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, padre. O áudio de vocês está muito baixo, não estou conseguindo escutar. O senhor está ouvindo a gente, padre, agora? Muito baixo. Bem baixinho.
Sim. Eu acho, já que o padre não vai estar conseguindo escutar, Adriana, acho que podem falar agora também da Semana Nacional da Vida, a nível regional, né? Certo. Então, assim, né, a gente agradece aí o pessoal que participou, que fizeram as perguntas aí pelo Facebook, pelo YouTube também, né? A gente não deu para responder todas aqui, mas eu acho que, como o Thiago falou, já ficou bem esclarecido muitas questões, né, importantes. E para continuar aqui a apresentação, atualmente nós somos o casal Nil e Adriana, nós somos o casal Provida do Regional Norte 2, e como casal Provida, a proposta que a gente está fazendo, né, a partir obedecendo a nossa hierarquia como comissão da pastoral familiar, né, a partir da nossa nacional, com o Dom Ricardo, nós estamos em formação, e a partir dessa formação, nós temos como propósito e objetivo iniciar esse grupo Provida em defesa da vida e fazer, né, como o padre fez aí como proposta, como apresentação, como sugestão, para que a gente possa fortalecer essa proposta de defesa, promoção da vida, né, de diversas maneiras, a partir desse próximo ano de 2021, né, com a graça de Deus, já com essa pandemia já controlada, já sem o risco de contágio. E como primeiro passo, assim, um passo importante, que é um passo importante, como comissão, como Regional Norte 2, né, a partir do subsídio Hora da Vida da nossa Comissão Nacional da Pastoral Familiar, teve, com a graça de Deus, esse ano novamente, a Semana Nacional da Vida, e como todo ano acontece de 1º a 8 de outubro, a nível nacional, vão acontecer as lives, né, nas diversas regiões do nosso país, e aqui também, do nosso Regional Norte 2, que abrange Pará e Amapá, não vai ser diferente. Esse ano um pouco diferente pela questão da pandemia, não vamos ter eventos presenciais, mas nós vamos ter sim, com a graça de Deus, as nossas lives, que vão abordar todos os temas da Semana Nacional da Vida, do subsídio, que está sendo proposto mais uma vez, né? E esse ano, como tema é vida, dom e compromisso, e a gente viu a partir da apresentação de tudo que foi colocado pelo Padre Damor nas suas reflexões para a gente, quão é importante esse dom que Deus nos dá, e é importante ter e assumir esse compromisso com cristãos, seja cristão católico ou não, né? Nós vamos, a proposta como Regional Norte 2 e em todos os níveis de comissão pastoral familiar no Brasil, é com que a gente faça um movimento que abranja todo aquele que queira promover e defender a vida, independentemente da sua religião, do seu credo, né? Nós queremos reunir forças para defender e promover ações, falando aqui especificamente do nosso Regional Norte 2, né, concretamente, né, botar em prática mesmo, arregaçar as mangas, e a gente fortalecer, né, e promover o quanto a gente acredita e defende esse dom que Deus deu, que é a vida, independentemente da situação do que está se passando aquela pessoa, aquela família, e com a graça de Deus nós vamos fortalecer essa promoção e essa defesa através das ações, com a graça de Deus, a partir do ano que vem. Então, as lives vão acontecer diariamente, né, abordando os temas de 1º ao 8, né, e concluindo com o dia 8, que é o dia do nascituro. E esse dia do nascituro é o dia em que celebra realmente o início da vida, né, que é o nascituro, que desde a concepção e até antes de nascer, é uma vida que não se defende sozinha, que precisa do nosso esforço pessoal, cada um, para defender e promover essa vida que ainda não nasceu. Então, a gente tem como objetivo, nessa Semana Nacional da Vida, especificamente essa promoção em defesa da vida do nascituro, e como toda a vida que tem valor desde a concepção até a morte, né? Então, com essa graça, com essa morte natural, na verdade, né? Então, com essa graça, com essa pedido, a gente quer promover essa Semana Nacional da Vida por mais um ano, se Deus quiser. A gente agradece, né? A gente está finalizando, se o padre
concordar. A gente fica muito feliz, fomos um pouco prejudicados pelo problema do som, mas isso são situações que ficam alheia realmente à nossa vontade, são problemas técnicos, mas a gente agradece muito esse momento que nós vivemos agora, agradecer muito ao Padre Damor, que deu o seu sim, aceitou o nosso convite de estar aqui com a gente, e a gente fica muito feliz porque ele sempre está nos atendendo, sempre quando ele pode, nos assessorar e nos ajudar, e a gente precisa muito realmente de sacerdotes comprometidos em defesa da vida. A gente agradece muito ao Padre Damor e ao casal Provida, Adriana e Nil. Realmente temos muito trabalho a fazer, temos a missão realmente árdua, é desafiadora, mas é apaixonante para quem realmente se dedica em defender a vida. Agradecer todo o nosso regional, a toda a arquidiocese, Diocese Prelazias, que realmente dão o seu sim, abraçam a causa junto com a gente e vão ficar se dedicando na Semana da Vida, já estão se articulando, já estão se movimentando, todas as paróquias, a gente recebe muitas informações e mensagens do que eles estão fazendo, se organizando, e a gente fica muito feliz. E todos deram o seu sim, e cada dia uma arquidiocese e uma diocese será responsável pelos temas do subsídio na hora da vida, e a gente vai tentar viver intensamente, não somente de 1 a 8. 1 a 8 a gente intensifica a Semana Nacional da Vida, mas é uma semana de defesa da vida que tem que ser uma constante na nossa vida como agente de pastoral familiar, não somente agora, sempre. Temos que ter essa consciência realmente de defender a vida, defender as duas vidas, né? Então, a gente agradece ao Tiago, que está sempre com a gente, parceiro, nos ajudando, dando toda essa ajuda, esse suporte. E muito obrigada a todos essa noite, estarmos com a gente, e vamos continuar juntos. Precisamos de vocês para estar divulgando todas as nossas programações, e vai ser muito rico a nível nacional. Isso é muita coisa boa, muita live também a nível nacional. A gente vai estar divulgando nas mídias. Vamos usar essa mídia, que tem esse poder para o bem, né, Padre? Tem a mídia negativa, que faz tanta coisa negativa para o outro lado, a gente vai jogar a mídia positiva. Vamos defender a igreja, vamos defender a nossa religião, vamos defender a vida, né? Como a gente precisa realmente, com muita disponibilidade, disposição e motivação. Como disse o padre, não vamos esperar só o sacerdote, como os leigos, nós também vamos para frente e vamos nos capacitar cada vez mais para entrar nessa empreitada. Tá? Muito obrigada a todos. Se o padre quiser fazer uma palavra de encerramento, a nossa oração final, está aqui. Ok, tá. Então, minhas palavras finais aqui, só agradecendo a iniciativa de vocês aí, da Pastoral Familiar do Regional Norte 2, aí na pessoa da Luciana do Carvalho, da Adriana, do Nil, todas as pessoas, o Tiago aí que nos ajudou, mesmo com esses probleminhas que nós tivemos, tenho certeza que já plantamos uma semente e podemos daqui para frente também ter outras iniciativas, né? Vou ficar aqui rezando, torcendo, não estou diretamente aí com vocês, né? Mas espero, né, que na próxima visita que eu faça a Belém, eu tenha a oportunidade de estar trocando mais ideias, de ver a coisa progredindo. Eu sei que nesse momento que nós estamos vivendo, estamos meio que amarrados, sem possibilidade de fazer muita coisa, mas a cabeça não para, né? O pensamento não para. Então, temos que, pelo menos, já bolar as estratégias que precisamos para desenvolver cada vez mais, para articular melhor ainda as nossas iniciativas em defesa da vida. Muito obrigado a cada um de vocês e vamos pedir que Nossa Senhora sempre nos acompanhe, nos guie, sempre seja nossa intercessora, ela que trouxe a vida ao mundo, né, que é o próprio Cristo, aquele que é o Senhor da vida, ela que é a geradora de vida, assim como todas as mulheres também, ela sempre nos ajude a cada vez mais termos a coragem, a persistência de continuar nesse trabalho, né, em defesa da vida, porque nós acreditamos, cremos e seguimos um Deus que é vida, né? O próprio Cristo se colocou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Ele que nós seguimos e é Ele que nós queremos servir sempre em prol da vida e a vida humana
nós sabemos que é um dom precioso, valioso para Deus e para nós também. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e vou te deixar uma bênção especial. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tiago. Obrigada. Obrigado, Thiago, Nil, Adriana. Boa noite, Boa Padre. noite. Obrigada, padre.